turma! Começou a subir América! Estamos saindo de Ushuaia hoje e nos vamos em direção ao norte. Se antes o nosso norte era o sul, agora o nosso norte é o norte realmente. Então a gente está começando a subir pelo litoral atlântico. Vamos tomar uns mates olhando os pinguins, os lobos marinhos. Quem sabe as baleias, mas as baleias não estão na época. Mas é tudo isso que a gente planeja agora. Mar, sol e verão. Até eu que adoro um frio, tô sentindo falta de botar um biquíni. Então a gente espera que essa temporada, agora subindo, a gente pega um calorzinho gostoso e curta um verãozinho pelas praias. Tu tá bem na tua vida, hein, guria? Menos pipoca dirigindo. Quero uma pipoquinha. Pra gente sair de Ushuaia, a gente tem que passar pelo Chile, né? Então hoje foi dia de fazer fronteira, saída da Argentina, entrada no Chile. E já é a nossa terceira entrada no Chile por aqui. E rigorosos, sim, rigorosos, mas nada além do normal. Entram no carro, revisam se tem comida, não pode entrar com carne e vegetais. A gente já sabe disso, a gente come um dia antes ou cozinha e congela. E foi tudo muito natural, muito simples. Aqui no sul não parece que é muito complicado, complexo, não. Complicado. A gente já comentou aqui nos vídeos que a gente tem um aplicativo que dá muitas dicas de onde dormir, onde pegar água, né, Dan? Exatamente. Onde é seguro, onde não é seguro. E agora subindo de volta, a gente encontrou um lugar que o pessoal fala muito bem, que tem banhos quentes gratuitos. E eu acho que os pequenos municípios fazem isso para convidar o pessoal para conhecer. E aí fizeram esse parador na beira da estrada aí. Vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente chega a tempo. Até as 21 fica aberto, são 7h30 agora. A gente chegou em Cerro Sombreiro, que é quase saindo do Chile, agora voltando de Ushuaia. E encontramos um banheiro público com ducha, com banho. Ali ó, um chuveirinho. Super individual também, assim, bastante privacidade, dá pra fechar essa porta aqui, ó. E que banho eu tomei! Acho que a gente conseguiu tomar um banho de uns 10 minutinhos, assim, relaxante. Que saudade de uma água o tempo inteiro correndo no corpo. Valeu cada segundo desse banho. E o melhor, bem quentinho. Então essas das surpresas simples que a vida nos reserva e que a gente tem que estar pronto para aproveitar. O banho do motorhome é excelente, mas quando tem uns minutos a mais, assim, é gostoso. Obrigado, Cerro Sombreiro! Temos que passar uma balsa e, por sorte, quando a gente veio até Ushuaia, a gente simplesmente parou na rodovia e entrou na balsa. Só que hoje tem fila. E como a gente tá em casa, a gente vai botar uma aguinha para esquentar pro mate, tomar mais um matezinho, comer alguma coisa e esperar bem sossegado pela balsa. Tô de olho no trânsito aqui. Bom dia, Zorrinho! Veio nos ver enquanto a gente espera a balsa, veio? Que fofinho você é. Não se vá.
Precisamos pegar uma balsa para atravessar o Estreito de Magalhães, uma das passagens marítimas mais importantes do mundo. Une o Oceano Atlântico ao Pacífico, separando o continente sul-americano da Terra do Fogo. O ponto mais estreito fica na região chamada Primeira Angostura, e atravessá-lo leva em média de 20 a 30 minutos. O pagamento é feito a bordo, e todas as informações a respeito podem ser acessadas no site da transbordadora austral Bru. Depois disso, é só aproveitar as paisagens que um ferry pode te proporcionar. Muito bom dia, gente! Bom dia! Sol hoje incrível, eu tava com saudade do sol. Ontem a gente chegou em Rio Galegos, depois de um dia comprido de estrada. E aí resolvemos ficar por ali, dormimos. E hoje a gente acordou super cedo, conseguimos, né? Às 7. Às 7, para poder ir para ver pinguim. E quem sabe um dia de sol e praia. Pegar um pouco de cor, tirar um pouco desse branco do corpo. Tem gente que... Quantos graus tá aí? 15. Que com 15 graus tá animadíssimo para pegar uma praia. Já botou as coxas brancas para jogo. Mas tive que colocar o ar quente no pé, que tava muito frio. Chegamos no Parque Nacional Monte León, fizemos o nosso registro e nos deparamos com uma árvore de calafate, que eu estava ansiosa para provar o frutinho. Então é bem pequenininho e eu vou provar. Tem semente. Mas é gostoso. Lembra, quem sabe, uma ameixa? Mais azedinha, talvez. Mas é bem bom. A entrada do Parque Monte León fica a 6 km do registro e, como todo parque nacional, não pode entrar com mascotas. Busca ao vídeo perfeito com guanacos. Já tá todo mundo fugindo. Mas o Macho Man falou que consegue. Se assustaram? Por sorte tinha uma corda. Os drones mais modernos têm uma configuração de manter uma distância enquanto tu caminha. Eles copiaram dos guanacos e dos seres humanos. Tenho certeza que os drones novos copiaram do ser humano com o guanaco. Mesma coisa. A gente chegou no Parque Nacional Monte León, estacionou do lado da Pinguineira, depois de 20 km de estrada de chão. Parou, bateu fome, vamos fazer um almoço. Vai sair uma massa com guisado. Tô com fome. Vamos fazer comida então. A gente, antes de chegar aqui no parque, a gente teve que fazer um registro
na entrada do parque, junto ao guarda-parque. E aí o guarda-parque nos ensinou que os pinguins que estão aqui, que são os pinguins de Magalhães, eles ficam 6 meses aqui na Argentina, quando eles estão tendo filhotinhos, e outros 6 meses eles ficam no Brasil, só que dentro d'água e a gente não vê. Então nós vamos conhecer daqui a pouquinho pinguins bilíngues. Acho que eles vão entender se a gente falar com eles. Almoçamos uma comidinha deliciosa e agora a gente está se organizando para conhecer os pinguins. Você já arrumou a mochila? Vamos levar uma aguinha e uma canga para sentar e ficar observando os novos amiguinhos? Ah, ele acha que esse é o grito do pinguim. E aí partiu conhecer os pinguins de Magalhães. Só sei caminhar como pinguim agora. Aqui no Parque Monte León temos dicas de como enfrentar um puma caso você encontre. Tem uma dica bem interessante aqui que é o seguinte, ó. Agite sua jaqueta sobre a sua cabeça. Como bom brasileiro, traduzindo significa tira a camisa, levante pro alto e começa a dançar. Vamos dançar nesse batidão, quero ver tu zoar. Geração 2000. Eles estão muito perto, gente. Eles estão... Olha ali. Oi, fofinho. Oi. Gente, sério, eles estão assim, ó. Eu tô a 2 passos desses pinguinzinhos. Cara, que loucura. Olha que lindos. Eles estão muito perto da gente, cara. Tá toda a turma aqui, né, Dé? Calma, galera. Fala aí, fala oi pro canal, galera. Estamos indo viajar, vem todo mundo acompanhar. O Parque Nacional Monte León, localizado na província de Santa Cruz, na Argentina, é um destino imperdível para os amantes da natureza. É famoso por sua biodiversidade, mas especialmente por ser um dos melhores locais para observar os pinguins de Magalhães. Durante a temporada de reprodução, que vai de setembro a março, milhares de pinguins chegam às praias do parque. Esse primeiro contato com os pinguins é emocionante, né, Dé? Nossa, eles são muito fofinhos, os filhotinhos são muito mimosos. Tem 2 aqui atrás, coisa mais linda. Tem um pouco de cheiro ruim, mas eles estão na época de fazer ninho e ficar protegendo os filhotes do frio, estão bem juntos. Todo mundo bem juntinho. Coisa boa. Mas tá fazendo um pouco de calor e eles estão tudo embaixo da sombra das árvores. Escuta. Amigo. Que fofo. Os pinguins de Magalhães são verdadeiros encantos da natureza, mestres da sobrevivência em um ambiente tão desafiador
quanto as costas da Patagônia. Com suas plumagens impecáveis, que parecem desenhadas à mão, e seu andar desajeitado, mas cheio de graça, eles cativam qualquer coração. Medem de 50 a 60 centímetros e pesam em torno de 4 quilos. São encontrados no litoral da América do Sul, mais ao sul do Oceano Atlântico e Pacífico. Enquanto filhotes, suas penas não são impermeáveis, então os pais estão sempre em busca de alimentos. Mas assim que mudam as penas, trocam as plumas cinzas por penas preto e brancas e estão aptos a passar a próxima temporada no mar. Aqui dá pra ver um ninho de pinguim e esse aqui já é um filhote grande. E nas placas tá dizendo que uma hora vai o macho, uma hora vai a fêmea. Um buscar comida e o outro fica cuidando do ninho. E assim eles vão revezando. Tá dando de comer aqui, Sevi. Aham, ó. A mãe ele tá buscando na boca. Lá dentro, gente! Meu Deus, que coisa incrível! Os pinguins de Magalhães, quando são crianças, eles têm a penugenzinha bem cinza. E essa penugem não é a prova d'água, por isso que por um bom tempo os pais ainda têm que ir buscar comida na água para poder alimentar eles. E aí assim que troca essa pena, significa que eles estão prontos para ir pro mar e passar uma temporada no Brasil. Esses filhotes parecem maiores que os pais, né? Aham. Tá ali o pai. Escuta os pinguins. Gente, esse lugar é incrível, vocês não têm ideia, não dá vontade de nunca mais ir embora. Observar esses bichinhos, a maneira com que eles lidam com os filhotes, a maneira que eles caminham. Eu não quero mais sair daqui, é incrível, eles são maravilhosos. A gente tá a menos de 1 metro dos pinguins e é incrível isso, é só respeitar eles. Eles adoram fazer uma foto com a gente, né, amigo? Amigos. Olá, olá, amigos. Se agarrou aí pra admirar, né? Ah, é verdade. Conta um pouquinho o que você tá sentindo aí. Ah, é difícil de explicar o que tá sentindo, porque é uma interação tão linda com a natureza, sem gastar dinheiro, só tendo vontade de estar aqui. E os bichinhos te recebem tão bem, sabe? É tão gostoso. Os filhotinhos são fofinhos e o pai e a mãe são bravos. Mas no fim das contas eles são todos bonzinhos. Não consegue ir embora. Não.
experiências mais incríveis, eu acho, na viagem até agora. Não tem como explicar quanto legal é estar no meio dos pinguins. Todo mundo já foi embora do passeio de novo e a gente tá aqui, só nós agora. A galera veio, foi embora, a gente veio, ficou, a gente não vai mais embora. Esperando o guarda-parque nos mandar embora. Mas a gente fica rodeado deles, cara, eles são pacíficos demais. É, uma experiência que não tem igual. Olha lá atrás, ó. Aquele ali ficou embaixo da plaquinha, bem de boa. Parecido. Mais incrível de um passeio desses, assim, não é poder ver os pinguins, assim, de perto, porque isso qualquer pessoa poderia ver num zoológico ou num lugar que criasse esses animais. Mas é a gente poder ter a possibilidade de visitar eles no lugar que eles escolheram para viver, né? Então, sei lá, para mim esses momentos que a gente tem vivido na viagem de poder estar junto da vida selvagem dos animais tem sido a coisa mais incrível que tem acontecido. Tá bem respeitoso esse lugar, tem uma plataforma e uma trilha pra você andar e não pode sair dela de jeito nenhum, sabe? E a gente não saiu, simplesmente os pinguins que vieram pra trilha. Até não quer mais ir embora da pinguineira, gente. O canal acaba por aqui, eu vou ficar aqui com os pinguins em Monte Leão, a gente se vê, até mais, beijos! E depois do dia lindo que foi ontem conhecendo os pinguins, a gente dormiu aqui no Parque Monte Leão e hoje acordou na praia, gente. Esse lugar tem uma praia incrível e nós estávamos com saudade de pegar um sol. O banho de mar acho que não vai rolar, mas pelo menos um biquinizinho, um shortinho rolou. E a gente sabia que o vento ia começar lá pelas 11, então a gente veio cedo pra praia. Fez um esforço pra estar aqui logo cedo. Mas chegamos. Agora é só começar a fazer o mate. E a praia tá lotada, num total de 2 pessoas. A praia que a gente tá hoje de manhã, ela tá especial para pegar uma prainha mesmo, porque agora tá em maré baixa. A diferença de maré que acontece aqui é de mais ou menos uns 10 metros. Assim tá com maré baixa, que dá para ver o mar bem recuado, e aqui do lado, nessa parte mais alta, molhada, é onde chega a maré alta. Então existe uma mudança gigantesca de paisagem nessa região. Água mole em pedra dura, tanto bate até que cria falésia, né? Então essa diferença de maré acaba criando esses paredões. A maré chega aqui, bate, vai destruindo e fazendo essas maravilhas da natureza. Outra coisa que tem bastante interessante nessa praia é que ela não é de areia. Ela é feita toda de pedrinhas. Ah, que delícia! Ó, bastante pedrinhas. Ó, que delícia! Mas essas pedrinhas, elas são muito lisas, né? Céu. Eu acho que a maré é super forte aqui, ela vai Lapidando. lapidando a pedra. Uhum. Banho tomado? Um dos banhos mais gelados da nossa vida. Mas tá calor no sol, a água tá quente, tá gelada, vale. E é revigorante, te desperta pro dia, né? Muito. Que gostoso. Do nada, ou patagonicamente, começou um vendaval na praia. Tempestade de areia. Tivemos que voltar correndo pra casa.
Mas rolou uma boa praia, deu pra pegar um sol, tomar um banho de mar. Depois de muito tempo, conseguimos umas 2 horas de boa praia. Então agora organizar as coisas em casa e fazer o almoço, né? Tomar um banho e tirar o sal. Saudade de falar isso. E o tempo mudou mais uma vez. Começou a chover, tá fechando todo o tempo e a gente não pode ficar aqui em Monteleón, porque senão tranca a estrada, que é uma estrada de chão, e a gente não consegue sair do parque. Então no meio do almoço a gente parou tudo pra ir embora. São 20 quilômetros de estrada de chão com 2 descidas proeminentes, então é melhor ir embora antes que chove e molhe demais. Então partiu ir embora do parque. O arroz, é incrível. O arroz que espere um pouco. É, o arroz, desliguei o fogo, botei dentro da pia e a gente tá vindo mais tarde. Chegamos agora numa cidade chamada Puerto Santa Cruz, que é bem pertinho do parque que a gente tava, do Parque Monteleón. E, cara, não existe sensação melhor do que ser recebido bem numa cidade com seu motorhome. A gente foi no centro de informações e a moça disse: se vocês precisam de luz, tem tal ponto. Água potável tá à vontade para vocês pegarem. Podem fazer o passeio tal. Fiquem aqui quantos dias precisarem. Tem churrasqueira para poder assar seu churrasco. Então, assim, o banheiro, usem quantas vezes forem necessário. Então, todas as dificuldades, às vezes, que a gente encontra na estrada quando a gente chega numa cidade nova e é recebido desse jeito, a gente não tem vontade mais de ir embora. Além disso, vai ter pinguineira nova nessa nova cidade, que parece que dá para andar com os pinguins na beira da praia. Então, assim, parece um paraíso essa cidade. É o que a gente vai conferir em seguida. Bom dia, gente! Bom dia! Estamos acordando com um dia lindo de sol. Faz calor dentro do motorhome, mas tem vento lá fora e normalmente o vento é que tem esfriado a temperatura por aqui. O vento ainda tá fresco, né? O vento é geladinho. Mas estamos numa esperança enorme de pegar a praia com os pinguins. Então, partiu tentar achar os pinguins na beira da praia. Daí a gente tá aqui alimentando esse desejo de pegar uma praia, porque a gente tá sentindo falta de pegar uns dias de praia, e a gente tá vendo que os arbustos não estão se movimentando com o vento. Mas tem um problema nisso tudo. Esses arbustos são muito duros. Pode ter o vento que tiver, eles não se mexem. Então tem que olhar as florzinhas que são menores para ver se elas estão sacudindo. Parece que tá tudo em ordem. Inclusive não quebra os galhos dos arbustos assim na cidade, né? Eles são muito resistentes mesmo. Então vamos acompanhando. Parece que vai dar um bom dia de praia. Nossa, e os pinguins? Então, o carro não podia estar aqui. A gente tem que deixar o carro lá no portão e aí depois vir caminhando. Tcharam, então tem que voltar. Agora sim, carro devidamente estacionado. Não podíamos entrar naquele portão, então deixamos o estacionamento aqui fora. E vamos em busca dos nossos queridíssimos pinguins. Vamos ver se a gente encontra eles bem lindos mais uma vez. Animadíssima para vê-los mais uma vez. Aqui também a diferença de maré é muito grande, então para visitar essa pinguineira tem que ser só em maré baixa. Ela chega até aquela falésia enorme e agora ela está muito longe a maré, então agora é um bom momento para visitar. Oi, gente! Eu vim ver vocês, bom dia! Estamos na Praia dos Pinguins!
Abrimos uma canga, vamos tomar um mate de olho nos pinguins, cara. É muito legal isso. Eles são muito fofos, mas esses aqui são bem mais ariscos do que da outra pinguineira, né? A gente nem consegue chegar tão perto que nem a gente chegou na outra e eles já correm pra dentro d'água. Mas a gente acha muito bonito eles caminhando, então a gente vai fazendo eles ir pra dentro d'água. Então a gente pode entrar na água também, né? Pra buscar eles. Quem sabe? Quem sabe? Será que vai rolar um banho com pinguim? Ainda faz frio. O nosso mundo tá tão globalizado, assim, sabe? Que a gente sabe bem como é a vida de um pinguim pela TV. Mas a sensação de estar sentado aqui e poder visualizar os pinguins sem uma super produção te mostrando como é a vida deles de verdade, só acompanhar, eu posso dizer que é uma das melhores experiências da minha vida. Muito selvagem, muito no meio deles, eles tão pacíficos, caminhando do nosso lado, e a gente aqui tomando um mate tão gostoso. Do lado, na frente, atrás, né? Cada pouco passa um de cada lado, assim. No caso lá atrás, ó, tem uma galera. Enquanto o parque de Monteleon era específico, organizado pra gente ver pinguins, aqui é tudo super selvagem. Então não tem uma estrutura que te leve até os pinguins. Eles estão no habitat deles. Aqui a gente consegue chegar na praia pra ver eles tomando banho. E aqui nessas árvores fora da praia, eles fazem seus ninhos. Vamos entrar pra ver se a gente encontra os ninhos dos pinguinos. Aqui é uma região mais árida e eles aproveitam esses pequenos arbustos para fazer uns ninhos, uns buracos. E colocam os ovos e ali ficam esquentando seus filhotes, coisa mais bonita. Se protegendo da maré também, né? É isso, a maré chega até ali, aqui não chega. Aí eles vão até o mar, pegam um peixinho, voltam até aqui, traz pro filhote. Coisa bem bonita a natureza, cara. Uma coisa que a gente já percebeu aqui nessa pinguineira é que os pinguins são muito mais ariscos, né? A gente aqui não consegue chegar perto deles. Porque como não é tão turístico, eu acredito que eles não estão tão acostumados também com as pessoas, né? Ah, vem menos gente aqui visitar eles, então eles estranham muito mais. É, aqui o máximo que a gente consegue chegar é daqui às árvores. E eles começam a fugir, sabe? E eles são atrapalhados, eles saem correndo e caem de barriga na pedra, queridos. Pobrezinhos. Hermosa mañana, ¿no? Eles estavam ali pertinho? Sim, eles deram a volta. Como foi? Tá muito gostoso. Foi de coração. Foi pra interagir com a natureza. Obrigado, pinguim. Amo vocês. Tá um frio, um vento gelado, mas parceria é parceria, né?
Save já mergulhou com os pinguins. Não tenho como dar pra trás. Vamos lá mergulhar com os pinguins. Ah, por que a gente faz essas coisas? Galera, tô indo! Eu vou mais do ladinho. Que frio! Eles são bem fofinhos dentro d'água. Acho que gostaram de mim porque eles não fugiram, hein? A água tava gelada, mas não existe experiência melhor do que estar imerso, literalmente, na natureza, na vida selvagem. Beijos, pinguins! Eu adorei mergulhar com vocês! Seve, pra onde é que a gente deve ir agora? Acho que para o lado do mar. Não, mas tá fazendo frio. Mas ir para o mar, mesmo com frio, é sempre uma boa ideia. Tá bom, você consegue então? Consigo, eu te levo até o mar. Quem sabe um mergulho? Não, tu nunca sabe o caminho certo. Deixa que eu vou olhar o nosso GPS. É para lá. Então vamos. Vamos do outro lado, então. Tenho fome. Tu tem sempre fome. Sempre estou perdido e tenho fome. Vamos pedir ajuda para esse amigo que vem aqui. Amigo, onde é o caminho do mar? Onde é o caminho do mar? Não sei. A verdade é que eu não sei.